Olá, eu me chamo Samuel Pagiluna, sou responsável legal pela CIA Artística Cobaia Cênica, que é a proponente do projeto Circulação Benjamin Filho da Felicidade. Esse projeto ele propõe apresentações gratuitas em 5 municípios do estado de Santa Catarina, entre eles Taió, Guabiruba, Blumenau, Ituporanga e Ibirama. Foram apresentações gratuitas para público escolar e também aberto ao público das cidades, aberto para a comunidade como um todo. Todas as apresentações tiveram intérprete de Libras e ao final uma roda de conversa, um bate-papo para conversar sobre o processo criativo, sobre o próprio projeto, a circulação, sobre a história, e a origem desse trabalho. E foram encontros muito produtivos, onde a gente teve depoimentos muito emocionados. Tivemos encontros com pessoas, com artistas, com não artistas, com o público de modo geral, pessoas de várias idades, crianças, adolescentes, pessoas idosas. E foi uma circulação muito rica, fazendo com que a gente entendesse que esse projeto ele pode chegar para qualquer público, em qualquer região, que ele fala com essas pessoas. É um trabalho que ele fala sobre a busca pela felicidade, a história do Benjamin, que é um homem comum que passa pelas suas fases de vida, infância, adolescência, fase adulta e velhice. E durante esse percurso ele descobre que a felicidade está nesses pequenos momentos, nesse dia a dia, nesse encontro com sua família, nesse momento que ele está no trabalho, que ele está em constante evolução. E só na velhice ele se dá conta que a felicidade está durante essa sua viagem, essa sua trajetória e não no final. É bem bonita a mensagem, ela emociona, emocionou por onde passou. A gente falou com público de diversas idades, e público estudante, público familiar, foi muito bonito ver a emoção das pessoas, o depoimento de pessoas completamente emocionadas, os abraços, as famílias indo completas, família de 3, 4 filhos e avós juntos e tios. Realmente foi um presente poder passar por essas 5 cidades, Esse projeto que ele está acontecendo graças ao PNAB estadual de Santa Catarina, através do governo do estado de Santa Catarina e com recursos do governo federal. A circulação Benjamin Filho da Felicidade ela aconteceu no mês de setembro de 2025, passando pelas cidades de Guabiruba, Blumenau, Taió, Ituporanga e Ibirama. No mês de setembro, então, a gente teve a apresentação de Taió no dia 10 de setembro. No dia 19 de setembro, a gente apresentou em Guabiruba. Dia 20 de setembro, a gente apresentou em Blumenau. Dia 22 de setembro a gente apresentou em Ituporanga e dia 23 de setembro apresentamos em Ibirama. No dia 10 de setembro a gente apresentou em Taió, num antigo seminário da cidade, um prédio antigo anexo à igreja, e lá a gente recebeu um grupo familiar, um público bastante caloroso. Tinha pessoas também, autoridades da Câmara dos Vereadores, o prefeito também estava presente, seus familiares. Foi uma noite muito emocionante, uma noite fria, mas que o teatro, a história do Benjamin aqueceu o coração dessas famílias, desses participantes que estavam lá, de modo geral, de várias idades. Foi realmente muito especial poder contar com esse encontro. Tivemos um público de cerca de 80 pessoas, famílias que vieram espontaneamente, mas também o público escolar do EJA.
Ao final a gente também teve um bate-papo com esse público e logo ali nessa primeira apresentação da circulação a gente teve depoimentos muito emocionados, né? Pais de família chorando, contando das suas memórias e compartilhando as suas impressões daquele contato que teve com o teatro, com a história que o Thiago contou do Benjamin, do espetáculo Benjamin Filho da Felicidade. Já no dia 18 de setembro, apresentamos no espaço alternativo da Fundação Cultural de Guabiruba e lá também recebemos um público super caloroso, um público de aproximadamente 40 pessoas. Entre essas pessoas tinham artistas, né, de grupos de teatro do local. Tivemos famílias que foram também espontaneamente. Tivemos alunos da própria fundação, alunos do teatro, alunos da música, alunos das artes visuais. Foi uma noite também muito emocionante, as pessoas também deram seus depoimentos ao final, né, na roda de conversa. Foi muito importante para a gente ver o quanto essa história, né, ela aproxima as pessoas, o quanto ela tem essa força e essa capacidade de provocar emoção nas pessoas através das memórias. E também foi igualmente especial em Guabiruba, desde a recepção, né, toda a produção que a gente teve lá, a equipe da Fundação Cultural que nos recebeu super bem, com tanto carinho, com tanto respeito, e a gente guarda essa memória positiva do quanto foi bonito e especial realizar a apresentação do Benjamin Filho da Felicidade no espaço alternativo da Fundação Cultural de Guabiruba. Já no dia 19, a gente apresentou na FURB, numa sala, no laboratório de teatro, no laboratório das artes cênicas da FURB, em Blumenau, e tivemos um público majoritariamente de alunos das artes cênicas. Tivemos também público espontâneo, pessoas que foram, né, com as suas famílias, mas a grande maioria, cerca de 80, 90 pessoas que estavam naquela sala, eram de pessoas, de estudantes das artes cênicas, e foi uma experiência também muito legal, muito emocionante e com a participação ainda mais ativa por se tratar de atores, então eles estavam com muita vontade de estar junto, de contar a história junto, por causa do espetáculo ter essa característica interativa com o público, então eles participaram muito, foi muito bonito de ver também, engraçado, foi muito especial, emocionante também, o quanto também tocou o coração dessas pessoas, desses alunos, desses estudantes. Ao final também, na roda de conversa, a gente teve depoimentos muito bonitos, muito emocionantes, e só reforçou o quanto essa história ela tem essa força, o quanto essa história merece ser contada e circular ainda mais por todos esses cantos de Santa Catarina e pelo mundo afora. Dia 22, chegamos em Ituporanga, realizamos essa quarta apresentação na Escola Vereador Paulo França, uma escola de ensino fundamental, ensino médio, ensino para todas as idades, e a gente fez uma apresentação no turno da tarde para os alunos do ensino médio, tínhamos aproximadamente umas 150 pessoas, né, e foi uma apresentação também super calorosa, os estudantes estavam
muito conectados com a gente, também muito emocionados, apesar da idade, da gente imaginar que eles podem não querer dividir a emoção, mas eles estavam completamente abertos. A gente vê a emoção no olhar, as lágrimas, né, correndo no olhar tanto das meninas quanto dos meninos. Ao final, num bate-papo, a gente também teve depoimentos muito emocionados e emocionantes, né, dos professores, dos alunos. Foi uma apresentação também muito especial e marcante para a gente, fazendo a gente entender que essa história, né, reforço aqui que essa história precisa ser contada e ela tem força, né, para todas as idades, para todos os públicos. Por onde a gente passa, a gente vê o quanto ela emociona e toca. E por fim, encerramos essa circulação cheia de emoção, cheia de encontros que nos encheram o coração de coisa boa. Encerramos então na cidade de Ibirama, no Salão União, onde atendemos para além de público espontâneo, público familiar, mas a maioria foi de público de estudantes, né, das escolas ali do entorno, alunos do ensino médio. Então foi uma plateia bastante grande em comparação às outras cidades. A gente teve cerca de 200 alunos, 250 participantes ao todo, né, contando alunos e público espontâneo. Foi uma apresentação também com muita emoção, muito engraçado. Os alunos estavam completamente conectados com a gente. Tivemos também os depoimentos, tanto dos professores quanto dos alunos, de um momento especial para eles, né, de um momento em que eles fizeram contato com as suas memórias, fizeram uma viagem no tempo, se conectaram com as suas famílias, suas raízes. E isso que essa história busca, né? Atingimos então em cheio o objetivo dessa história, que é fazer as pessoas entenderem que a felicidade está, né, no dia a dia, no contato com a família, ali em relação com o lugar de onde você onde você nasceu, né, com os seus amigos, sua vizinhança, sua escola. Então a mensagem chegou e a gente ficou muito feliz de ter esse retorno dessas pessoas, né? Além do público, né, dos estudantes, professores, mas também dos gestores culturais dessas cidades. Então Ibirama não foi diferente, a gente teve essa apresentação que encerrou nesse lugar lindo que é o Salão União. Então encerramos com essa memória assim, boa, positiva, assim como começamos, encerramos essa circulação com esses retornos bem positivos, esses encontros, esses abraços, essas emoções, esses sorrisos, essas lágrimas, nos contando o quanto esse trabalho tem força, o quanto esse trabalho é importante, né, o quanto a arte, a poesia merecem circular, precisam circular para cuidar, enfim, transmitir essa beleza que o teatro, a arte nos proporciona. E tudo isso graças, né, ao PNAB Santa Catarina, né, a esse recurso que vem através do governo do estado de Santa Catarina e da política nacional Aldir Blanc. Então a gente fica muito grato e feliz e deseja poder, né, realizar esses projetos através desses editais por muitos e muitos anos. Passa o tempo, eu me lembro de como foi passar por aí, amar a vida, acreditar no tempo, aprender a amar, aproveitar cada momento. Passa o tempo, eu me esqueço das coisas que eu disse por aí, palavras certas, acertar errando, buscar a felicidade, continuar andando. Passa o tempo, eu me vejo fazendo o que fiz por aí, sentar embaixo de uma árvore, sentir o vento, escutar o pensamento, se esquecer do tempo.
Passa o tempo, Blumenau, Open 19 por ano, terminamos aqui em Ribeirão. Eu pedi uma salva de palmas para Samuel. Então, em resumo, essa circulação do Benjamin, Filho da Felicidade, atingiu um público de aproximadamente 2.000 pessoas, fortalecendo, né, as artes cênicas produzidas aqui no estado de Santa Catarina, promovendo a formação de público, incentivando, né, novos artistas, incentivando novos autores, escritores, novos atores. Então a gente fica muito feliz de poder ter realizado essa circulação e alcançado esse público. Benjamin, Filho da Felicidade, ele é um espetáculo de roda, uma roda de amigos, roda de conversa, que conta a história do personagem principal, o Benjamin. E também é um espetáculo que tem um jogo contra o tempo. Eu tenho o objetivo de, em 60 minutos, poder contar a história do Benjamin, né? Passando por todas as fases da vida, a infância, a adolescência, a fase adulta, a velhice. E fala sobre essa busca incessante da felicidade. Mas o Benjamin, ele é uma alegoria, que ele percebe que a felicidade não está num destino a ser alcançado, mas sim vivenciada, a felicidade vivenciada todos os dias. E também é um jogo com a plateia. A plateia, ela se sente convidada a participar do espetáculo, fazendo os outros personagens que integram a vida do Benjamin. E poder contar essa história, para mim, é um grande presente. E esse presente agora vai circular por 5 cidades do estado de Santa Catarina através da Política Nacional Aldir Blanc. Passa o tempo, eu me lembro de como fui passar por aí. Passa o tempo, eu me lembro de como fui passar por aí. Amar a vida, acreditar no tempo. Eu tive todos os sentimentos que a gente tem no dia a dia mesmo. Tinha o sentimento da felicidade, o sentimento da frustração. Ele passa pra gente, o ator passa pra gente todos os sentimentos que a gente tem no dia a dia, mas em pouco tempo, ali em questão de 1 hora, ele conseguiu fazer a gente lembrar de muitas coisas que a gente viveu na nossa vida particular, mas encenando com uma peça que ele produziu de uma maneira diferente, mas fazendo a gente lembrar da nossa vida particular. É emocionante. Passa o tempo. Deixa eu chamar a Maria Macedo, direto da nossa sucursal de Brusque, porque é o seguinte, gente, em Guabiruba, cidade vizinha, vai ter a apresentação de uma peça teatral de graça para a população, um espetáculo muito bacana. Conte-nos tudo, minha amiga, o pessoal não pode perder, né? Boa tarde para você. Boa tarde, Marina. Boa tarde para todos que estão nos acompanhando. Pois é, já é nesta quinta-feira, às 7 da noite, o espetáculo Benjamin,
Filho da Felicidade, um espetáculo muito especial que vai acontecer na sede da Fundação Cultural de Guabiruba, então com entrada gratuita, e está marcado para as 7 da noite. Além do espetáculo que a população vai poder prestigiar, os atores eles também vão fazer uma roda de conversa com os espectadores para conversar um pouquinho de como que foi o processo da montagem desse espetáculo, que tem classificação de 14 anos. No enredo, né, desse espetáculo, dessa peça teatral, o personagem principal, o protagonista, ele vai dialogando com o próprio público sobre a sua história. Ele vai contando a sua história através de conversas com o público. E ela faz as pessoas, quem está no público, né, quem está assistindo, sentir algumas emoções conforme a história vai acontecendo, também se colocando no lugar do protagonista. E isso que é o mais bacana, faz as pessoas refletirem um pouco mais sobre a vida. E sem dúvida, né, Marina, a arte ela é a forma mais bonita de se compreender toda essa trajetória que a gente leva aí na vida. Então, fica o convite já, 7 da noite, na quinta-feira, o espetáculo Benjamin, Filho da Felicidade, em Guabiruba. Volto contigo. Falou bonito, viu, minha amiga? Mas é isso mesmo. Em resumo, é isso. A arte ela é extremamente importante, né? Para o desenvolvimento, para o pensamento, para a reflexão, para tudo. É fundamental, fica a dica para quem está em casa. Um beijo para você, até amanhã, minha querida. Beijo, até. Hoje nós recebemos por aqui o Tiago Becker e Samuel Paes de Luna, atores e produtores culturais da Companhia Cobaia Ciência de Rio do Sul. Meninos, sejam bem-vindos. Vamos lá. Tiago? Eu sou o Thiago. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia. Primeiramente, muito obrigado pelo espaço, né? De estar aqui e poder divulgar a arte, a cultura pro Alto Vale. É muito importante. Samuel Paes de Luna. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Web Estação Alto Vale. Muito obrigado também pelo espaço. Para a gente é uma gratidão para a gente poder ter esse espaço também para divulgar, para compartilhar a arte e cultura aqui do nosso Alto Vale de Rio do Sul, né? Quando se fala arte, se fala cultura, diz que vocês andam fazendo um tour aqui pela região do Alto Vale, Médio Vale. Então, para a gente começar a nossa conversa, como é que nasceu essa iniciativa desse projeto? Samuel. Sim, aí esse projeto, né, de circulação que a gente vai fazer por 5 cidades aqui do Alto Vale, né, Médio Vale também, porque inclui Blumenau, acho que Blumenau é Médio Vale, né? Médio Vale. Isso aí. Então ele é um projeto que chama Benjamin, Filho da Felicidade, que é esse espetáculo, né, teatral, que é um solo do Tiago, idealizado, né, a dramaturgia dele, direção de um amigo nosso lá do Rio de Janeiro, Ricardo Rocha. Essa circulação contempla, então, 5 cidades, né? Então vai ser Taió, Ibirama, Ituporanga, Guabiruba e Blumenau, né? Então, fora essas 3 que são Alto Vale mesmo, né? Taió, Ibirama e Ituporanga. Temos do Médio Vale, então, Guabiruba e Blumenau. E aí a gente vai atender públicos escolares, né, dos ensinos médios e também universitários lá em Blumenau. A gente vai fazer dentro da universidade, da FURB. E sempre após as apresentações, a gente vai fazer bate-papo com o público, né, de modo geral. É para público escolar, mas também está aberto à comunidade, né? As cidades o público espontâneo pode também estar aberto para público espontâneo. E sempre depois vai ter esse bate-papo para a gente compartilhar o processo criativo, como é que funciona a produção teatral daqui de Rio do Sul, como é que é a construção da nossa companhia, a história dela e tudo mais. E vale lembrar, assim, é importante a gente, né, dizer aqui que essa circulação ela só está sendo possível, é uma proposta cultural executada pelo governo do estado de Santa Catarina, né, através da Fundação Catarinense de Cultura, com recursos do governo federal e da Política Nacional Aldir Blanc. Sem isso, a gente não conseguiria ter um recurso para poder, né, passar por tantas cidades, levando cenário, figurino, equipe, né? E a gente contrata pessoas também dessas localidades, fotógrafo, pessoa que faz a tradução em libras. Então, é todo um custo, né, de hotel, de transporte, de combustível, tudo mais. Então, sem esse recurso, a gente não conseguiria fazer essa circulação. Isso aí o Thiago, como ele idealizou, ele vai saber defender melhor. Então, Benjamin, Filho da Felicidade é um espetáculo, como o nome mesmo diz, ele fala sobre essa nossa busca, né? Nessa felicidade que a gente almeja. É uma brincadeira com o tempo.
e uma brincadeira de roda com o público. Ele é um espetáculo não convencional, ele não é em palco italiano, né? As pessoas não assistem de frente, a gente faz uma roda. E é nessa roda que eu conto essa história desse personagem principal, que é o Benjamin. Mas é interativo. O público que interage. Eu não gosto de dizer que é interativo, porque eu já tenho. Eu falo assim, o espetáculo é interativo, as pessoas já ficam com medo de ir. Né? Mas aqui é de uma maneira assim tão tranquila, que não expõe ninguém, que às vezes muita gente do público se coloca à disposição para participar, sabe? Que ele sugere que alguns personagens da história são pessoas que estão na plateia. Certo. Só que ele não coloca ninguém, né, em constrangimento. Não vai dar né? cambalhota. Não vai constranger ninguém. Se quiser, pode também, não tem problema. Muito bonito assim até. As pessoas se sentem à vontade de participar, mas ninguém é forçado a nada. Ok. Sabe? E aí eu conto essa história com tem essa relação com o tempo, né? Eu brinco com a plateia dizendo que eu tenho 60 minutos para contar essa história. E que todo mundo vai contar essa história junto comigo, porque, afinal de contas, é uma história comum, né? De um homem que nasce, vive o tempo necessário e no final morre. Porque todo mundo morre, né? Uns mais cedo, outros mais tarde. Então eu conto a história da infância dele, da adolescência, da fase adulta e da velhice. E aí esses personagens que cerqueiam ali a vida do Benjamin são interpretados pelas pessoas da plateia. Interpretados eu digo assim, eu faço uma referência, né? Hoje, nessa noite, você vai ser meu pai, você vai ser minha mãe, você vai ser meu cachorro, você vai ser minha namorada. E assim eu vou trazendo esse jogo com a plateia mesmo, né? Vocês também comentaram lá no começo que para vocês fazerem todo esse trabalho em nível regional, digamos assim, porque vai pegar o Alto Vale e Médio Vale, existe uma logística. Quantos profissionais fazem parte da companhia para vocês levarem essa apresentação? Nós somos em 5. A companhia é 5. Só que para executar esses projetos, a gente tem que contratar pessoas de fora, né? Assessor de imprensa, fotógrafo, pessoa que interpretação em libras, designer para fazer toda a arte de divulgação, né? As peças de divulgação. Então vai, sei lá, colocando na ponta direto e indireto, né? Direto e indiretamente, uma série de pessoas, né? E aí a gente vai nos locais, né? Hotel também, acaba que esse recurso ele circula ali, né? E nós vamos conversar hoje então com o artista responsável pelo espetáculo dessa noite, o Thiago Becker. Ele que vai falar sobre o espetáculo teatral itinerante Benjamin, Filho da Felicidade. Thiago, bom dia. Então, como vai funcionar essa questão? Do que trata esse teatro? A gente tem divulgado nos últimos dias aqui no Portal Educadora e nós temos visto nos próprios comentários ali as pessoas curiosas, né? Como que vai ser, onde vai ser e como vai funcionar? Então, bom dia, Emerson e todos os ouvintes aí da Rádio Educadora. Muito obrigado pelo espaço de poder estar divulgando aqui o nosso trabalho. Enfim, o Benjamin, Filho da Felicidade é um espetáculo de roda, né? Ele acontece em formato de arena, ou seja, as pessoas assistem como um círculo, né? E eu vou estar narrando a história desse personagem principal, o Benjamin, que é uma alegoria que trata sobre a felicidade mesmo, né? Onde que tá essa felicidade? Então eu narro essa história desse personagem que vai passar pelas 4 fases da vida: a infância, a adolescência, a fase adulta e a velhice, até chegar na morte, porque todo mundo morre, né? E então eu já dou um spoiler logo no início de que é isso, é um jogo contra o tempo. Eu tenho 60 minutos para contar essa história. E, enfim, a plateia se sente convidada a participar de alguma forma junto comigo, porque eu conto essa história e a plateia me ajuda a contar essa história. É interativo? Eu não digo que é interativo. As pessoas, elas se sentem convidadas a participar. Eu não gosto muito de teatro interativo. Eu fico sempre preocupado das pessoas se sentirem um pouco desconfortáveis com isso, né? Mas esse espetáculo, ele já acontece há 8 anos. Nós já tivemos a oportunidade de fazer esse espetáculo fora do estado, também fizemos uma temporada no Rio, e ele sempre é muito bem recebido. As pessoas não se sentem... Elas entram na brincadeira, e na verdade é uma grande brincadeira mesmo o espetáculo, né? Para falar sobre um assunto muito importante, né? Que às vezes a gente esquece de vivenciar essa felicidade. A gente coloca essa felicidade em objetivos
alcançáveis ou inalcançáveis, e a gente esquece de presenciar o hoje, né? O cada dia, todos os dias, a felicidade está ali. Eu sempre penso que se você tá dormindo à noite, coloca a cabeça no travesseiro e você não conseguir lembrar de um momento feliz do dia, é porque você não abriu os olhos o suficiente, você não estava disposto a ver, porque a felicidade passou, com certeza. É verdade. E o que a gente vive, o presente, né? A própria palavra já diz, é um presente de Deus, é o agora, né? Exatamente. Tiago, eu queria que você falasse um pouco sobre a cobaia cênica. Já faz algum tempo nós temos divulgado todas as peças que têm sido apresentadas aqui na região, e nós temos percebido o quanto a cobaia cênica é presente aqui no Alto Vale, em várias cidades, com essas peças, né? E às vezes não só apenas nas cidades, como é o caso de Itaió aqui, cidades menores, a cobaia cênica está presente também. A gente tem essa oportunidade de poder levar esses nossos trabalhos para vários cantos, né? Por conta de, eu acho também, a falta de teatro no estado, assim, né? As nossas cidades aqui, Rio do Sul e as cidades ao redor não tem um teatro, então o nosso trabalho também, ele se encaixa a espaços alternativos também que não são tão convencionais, né? Por exemplo, hoje iremos apresentar no Salão do FAS. Lá no seminário. Isso. Então, o Benjamin, por exemplo, é esse caso, né? Ele se adapta a qualquer espaço. E graças a Deus nós conseguimos levar o nosso trabalho para muitos cantos, para várias cidades, não só do Alto Vale, mas como do estado e fora dele também. Tiago, e além de Itaió, outras cidades também vão receber essa peça, né? Isso. Nós escrevemos esse projeto, né? E é até importante falar sobre isso, que essa circulação, ela é de um projeto resultado da proposta executada pelo governo do estado de Santa Catarina, por meio da Fundação Catarinense de Cultura e com recursos do governo federal e da Política Nacional Aldir Blanc. Então, é muito importante ressaltar isso, de que essa circulação, ela só acontece por conta desses investimentos, né? Então a gente consegue levar de forma gratuita, acessível para todas as pessoas. Então a gente começa hoje essa circulação aqui em Itaió. Estaremos no dia 18 em Guabiruba, no dia 19 em Blumenau, no dia 22 em Ibirama e no dia 23 em Ituporanga. Tiago, e quem desejar participar, tem algum custo? Não, é isso mesmo. É só chegar lá e assistir o teatro. Então eu queria que você reforçasse o convite, o horário, o local, e fizesse esse pedido aí para a população de Itaió, não só de Itaió, né? Da nossa região, para que compareça lá hoje à noite. Então, pessoal, se vocês não têm um compromisso hoje à noite, agora já tem, não tem desculpa. Lá no Salão do FAS, às 19h30? Hoje, não, é às 19h, desculpa, tô meio confuso porque cada dia é um horário diferente. Então hoje às 19h, todos estão convidados. É um espetáculo para classificação acima de 12 anos, né? Mas é um espetáculo super divertido, emocionante. A plateia sempre sai bem emocionada do espetáculo. Para todo mundo. Então, se você gosta de teatro, vem pro teatro. Quem não gosta, vem também, porque às vezes a sua opinião pode mudar, né? E é isso. Eu vou estar muito feliz de poder contar essa história essa noite aqui em Itaió. E lembrando que vai acontecer só hoje essa peça, então não vai ter outros dias. Quem quiser ver, vai ter que ir hoje, não vai ter outro Ou vai ter que ir num dos outros municípios, conferir depois, né? E assim, se uma criança abaixo de 12 anos quiser participar, tiver acompanhado pelo pai, está aberto, ou por um responsável, né? Está aberto a todas as idades, desde que tenha um adulto presente. Tiago, então nós deixamos aqui os nossos microfones abertos para suas considerações, e sempre que tiver alguma novidade, por favor, entre em contato com a gente, que nós fazemos questão de divulgar, porque teatro é cultura. Muito obrigado pelo espaço. E é isso, então fica esse convite de assistir o teatro, né? Ou também avisar, às vezes as pessoas têm alguns familiares nessas outras cidades, né? Enfim, e quiser acompanhar um pouco mais sobre o nosso trabalho, nós estamos nas redes sociais, no Instagram, @cobaiacênica, tudo junto sem acento. Eu sigo. Que bom. Então, a circulação Benjamin, Filho da Felicidade, é uma proposta cultural executada pelo governo do estado de Santa Catarina, por meio da Fundação Catarinense de Cultura, com recursos do governo federal e da Política Nacional Aldir Blanc.